A paz do Senhor a todas, meninas do grupo de princesas. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou da Cadevre de Volta Redonda. Gostaria de compartilhar um testemunho fresquinho da minha vida com vocês a respeito de chamado. Quem nunca se questionou, sobre o que será que Deus tem para mim, qual que é o meu motivo na Terra? E eu sempre me questionei também, sempre tive questionamentos dentro de mim acerca daquilo que Deus tinha preparado para mim. Meu pai, minha mãe, eles eram como se fosse dirigentes de uma pequena congregação. E eu cresci num lar cristão, onde que nós passávamos nossos domingos em culto nos lares, em evangelismos, e a gente também fazia algumas experiências missionárias, viajando para outras cidades no interior de Minas, onde a nossa igreja tinha congregações, na verdade ainda tem, né? A nossa antiga igreja, e era muito prazeroso para mim. Só que eu não tinha noção de que aquilo era exatamente o que Deus tinha reservado para mim, um chamado missionário. Até que em 2016 Deus me deu um sulavanco, porque eu sempre perguntava muito a Ele, me questionava muito a respeito do meu chamado. E Deus me surpreendeu com uma linda surpresa em uma viagem missionária, me revelar que Deus tinha um chamado missionário na minha vida. Desde então, desde 2016, não foi em 2016, eu que tinha 16 anos. E desde então, a minha vida parou no bom sentido, porque eu comecei a refletir muito sobre o que seria ser um missionário. Será que é só largar a casa? Será que é só fazer evangelismo? Eu comecei a conhecer muito de perto essas coisas de missões, que até então eu conhecia ali no dia a dia. Só que perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. E aí nós mudamos de igreja e essa prática diminuiu um pouco na nossa vida. Então, assim, eu sentia muita saudade, mas não sabia como expressar. Até que os anos foram passando, eu fui crescendo, e quando eu descobri o meu chamado, eu fiquei muito contente com o Senhor sobre aquilo que Deus tinha reservado para mim. Depois eu entrei numa crise existencial, tipo, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas são pensamentos, né, de adolescente, que os anos foram passando, eu fui sentindo mais e mais o peso do meu chamado e sentindo mais ainda desejo de praticá-lo. Foi quando eu me envolvi, conheci o grupo GESPA, né? Antigamente era GESPA, agora é Wave, e nós fazíamos trabalhos missionários e era muito bacana. Essas práticas que nós fazemos de missões, me surgiu o desejo de poder fazer uma escola missionária, para poder saber como que era na prática por um tempo. Eu comecei a querer dedicar as minhas férias no meu janeiro para o Senhor. E comecei a pesquisar escolas do qual faziam trabalho missionários. Eu tentei janeiro, tentava julho, tentava janeiro, tentava julho, mas nunca deu certo. Sempre não tinha férias, sempre não tinha dinheiro, sempre era uma enrolação, porque não era o tempo do Senhor para minha vida. Em 2016 eu conheci a escola Avalanche, em Vitória, Espírito Santo. Eu conheci essa escola, só que eu não consegui em 2016, eu acabei fazendo uma viagem de família. Quando eu procurei, entrei em contato com a Avalanche, já não tinha mais vaga em janeiro, porque é bem concorrido, né? Então, assim, eu acabei não indo em 2016. E aí os anos foram passando, eu troquei de emprego, não tinha férias, toda essa história. Em 2019 eu falei assim, agora é a hora, vou me inscrever. Me inscrevi na Avalanche, comuniquei os nossos pastores, comuniquei meu coordenador, e graças a Deus, assim, aparentemente estava tudo perfeito. Só que eu me inscrevi em setembro e os meses foram passando. Eu mandei um WhatsApp para eles perguntando quanto tempo demoraria a resposta. E eles falaram que no máximo 15 dias. Só que a resposta não chegou em 15 dias. Então, assim, eu já tinha conformado no meu coração que não era o tempo do Senhor para minha vida mais uma vez, e que eu deveria procurar outra forma de entretenimento no meu janeiro. Foi quando eu procurei uma viagem
e decidi fazer uma viagem e tava tudo bem. Segui o ano normal. Quando foi em dezembro, que eu já nem lembrava mais disso, minha viagem, eu já tava pagando minha outra viagem de férias, Deus me deu Deus me deu um susto santo, porque eu estava em casa questionando ao Senhor, orando, falando para ele por que ele preferia me ver numa viagem de lazer, onde que eu não faria nada assim que fosse, né, pro Senhor. E por que ele não queria que eu fosse à escola de missões, sendo que era algo que eu queria mais que tudo, mais do que a minha viagem de férias, eu queria estar na escola de missões. E eu me questionava. Só que assim, quando eu me cessei de questionar, eu recebo uma mensagem da Avalanche escrita assim: querida aluna avalancheira. E seguia várias instruções, eles falando que orava pela nossa vida, que estava muito feliz com a nossa chegada, pá. Gente, pensa numa neguinha que morreu. Eu fiquei sem chão, porque eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Só que Deus, gente, fez infinitamente mais do que eu, pequeno ser humano, posso imaginar. Deus fez com que eu colhesse todas as minhas lágrimas. Desde 2014 que eu me programo e nunca deu certo. Foram 6 anos esperando por essa permissão do Senhor para poder estar vivendo esse tempo, né? E Ele me permitiu, em 2020, estar participando da escola de missões da Avalanche. Então, em 2020, janeiro de 2020, para ser mais exata, dia 8 de janeiro de 2020, às 9 horas da manhã, foi a minha primeira aula na Avalanche. É muito emocionante de lembrar como que Deus é maravilhoso, como que Deus é sensacional, como que acreditar que o Senhor tem um plano na nossa vida e defendê-lo vale a pena. Então, se você já sabe o seu chamado, ou se você está encucado, será por quê? O que Deus quer comigo? Fica calmo, viu? Porque na hora que ele falar, aí tudo vai desenrolar. Mas você precisa ter paciência, porque eu tive. Eu sei que ter paciência não é uma coisa muito fácil. Eu sei que é muito difícil, porque eu muitas vezes não tenho. Mas Ele é o Senhor. E Ele cuida de você e Ele cuida de mim. Então, se eu vivi esse sonho, o seu sonho também pode se tornar real. Se você tem um chamado missionário, acredita nele, defende ele. Eu tô toda arrepiada. Eu tenho certeza que alguém vai ser impactado com essa palavra. Isso me deixa tão feliz, porque foi algo que eu vi na pele. Vivi Deus cumprindo na minha vida. Então Ele vai cumprir na sua vida. Confia e descansa no Senhor. Eu deixo aqui um versículo para vocês. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito será. Então vivam e esperem pelo perfeito. Porque quando o Senhor faz, não é pouca coisa, é muita coisa. Então esperem pela perfeição que ela virá, viu? Confiem e descansem no Senhor. Um beijo no coração de vocês e até!